Opa, salve galera, nós chegando novamente aqui com mais um podcast, né? E a gente sempre trazendo uma polêmica, né? Trazendo assuntos aí que, infelizmente, a nossa grande mídia, ela nem fala muito a respeito, né? Então a gente sempre traz aqueles que estão ali naquele foco desse assunto, né? Que é importante pra caramba, né? Hoje, né, o podcast Cola na Grade, o terceiro episódio, vai trazer, né? Além do socioeducativo, rompendo ciclos, né? É o tema, é o nome, porque a gente vamos falar desses jovens, né? Que, infelizmente, estamos vendo sucumbirem, se não forem mortos, nas periferias de São Paulo, estão indo parar dentro de uma Fundação Casa que, infelizmente, é o primeiro passo antes de chegar no sistema prisional adulto, né? Então, né, nós temos aqui um companheiro aqui que ele vai se apresentar daqui a pouco. Então, vou fazer uma introdução aqui do assunto a respeito e nós vamos pôr ele para se apresentar, porque o cara, o cara é o cara, meu mano. Então, a gente traz isso. Ó, segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, né, o CNJ, coletados em 2022, ele aponta 22.070 vagas no sistema socioeducativo, né, nacional, né? Então, quer dizer, em todas, né? E, a, e, a, e com mais de 11 mil adolescentes restritos de liberdade. Quer dizer, então nós estamos tendo uma abaixo do 100%. Então, o encarceramento dos jovens, segundo eles, né? O encarceramento está abaixo do 100%. Isso já estão falando no âmbito nacional. Agora, em São Paulo, a população no socioeducativo, ela chega a aproximadamente 4.726. Então, está sendo 43% do total de todo o país. E desses, né, como sempre, né, 71% são pretos e pardos. Isso é a fonte, é a Fundação Casa. Eu acho uma subnotificação um pouco, né, desse número, porque quando eu vou fazer minhas falas lá na Fundação Casa, pô, mano, de cada 30, 28 são pretos, né? E são negros, vamos falar assim, porque quando a gente coloca negro, segundo o próprio IBGE, é a mistura do preto e do pardo, né? Então, para a gente ter uma noção maior. Então, esses negros, né, esses jovens negros, que é a nossa juventude, né? Aí a gente tem mais alguma coisa, mas, primeiro momento, eu vou trazer isso e vou pedir aqui para o nosso companheiro para ele se apresentar para nós, né? E falar quem ele é. A gente sempre traz duas pessoas, né? A gente traz o especialista e quem passou, né, por essas situações. Hoje nós temos 2 em 1 aqui. Vambora. Uma boa tarde para nós aí, Maurício. Primeiro, satisfação. Obrigado pelo convite de estar participando aí desse projeto Rompendo Ciclos. E estar aqui, para mim, é uma honra. Então, obrigado, irmão. Sou o Anderson Carvalho, né, mano? Morador da região norte de São Paulo, pai, egresso. Então, ao longo dessa minha caminhada aí, tive 4 passagens pela Fundação Casa. Atualmente, eu trabalho com sócio educativo, então sou coordenador de projetos dentro das unidades da Fundação Casa. Então, a gente tem um projeto que se chama Instituto Papel de Menino, que tem um viés ali de poder criar e estabelecer vínculo com a molecada, onde a gente buscar alternativas nesse mundão aí. A gente sabe que a gente está tratando de um público que é adolescente, né? Então é um público complexo. A gente passou por essa fase, então a gente entende o quanto é complexo ser adolescente. Então hoje eu tenho a oportunidade de estar nas unidades com algumas propostas de cursos profissionalizantes, onde através dessa ferramenta aí a gente estabelece um vínculo para que quando esse jovem sai, a gente pensa no que pode fazer. Então a gente tem alguns instrumentos, né, dentro do projeto para poder gerar essa oportunidade de fato e correr atrás, né? Como eu disse, sou pai, casado, morador da Norte, venho de contexto familiar ali onde não é favorável, então não é contando história triste, mas é a realidade de muitos que estão privados. Não, então, inclusive assim, como eu já conheço a história aqui do nosso companheiro aqui, né? Então ele contando a história dele, a gente vai ter, você tá ligado, um parâmetro de quem é esse jovem que tá lá dentro do presídio, mano.
Você tá ligado? A gente vai ter esse parâmetro. E eu queria perguntar pra você, eu queria que você falasse, você tá ligado? Um contexto rápido de como que você entrou no crime, você tá ligado? Sobre a sua família, tudo aquilo que nós conversamos no canal Prisioneiro 84901, que eu já entrevistei aqui, meu querido, aqui, certo? Então eu sei da história dele, eu acho super importante, porque esse é o que é o jovem que está encarcerado. Fala pra nós. Então, eu venho de um contexto familiar onde um conjunto de 7 irmãos, sendo 6 homens e uma menina, certo? Desde quando eu me entendo por gente, eu tenho lembrança que a minha mãe sempre foi dependente química, usuária de crack. Então é aquela dependente que tem um costume de ir para Cracolândia, passar dias fora de casa. Então isso foi desde sempre, desde muito jovem. Então, aos meus 5, 6 anos de idade, eu já vivenciava e participava dessa rotina dentro de casa. Meu pai, por outro lado, ele tinha uma certa dependência com a bebida alcoólica e ele era aquele tipo de alcoólatra que ajudava a abrir o bar e fechar o bar. Então, ele é o cara que passava o dia inteiro na porta do bar. E daí ele não era o cara que saía para trampar, tal. A galera ali que ele tinha uma coletividade, uma amizade, fazia questão de pagar para ele. Em vez de arrumar um trampo, não, ficava ali na porta do bar. Então, veio desse contexto aí de 7 irmãos, então desde muito cedo aí. O meu irmão mais velho, ele é de outro pai, né? Então, ele não teve a mesma criação que eu e os outros 5, né? E daí, a minha referência de irmão mais velho, ele foi muito cedo, né, mano? Na adolescência dele, a gente tem uma diferença aí de quase 10 anos. Então, na adolescência dele, ele já começou a vivenciar o mundão. Então, desde muito cedo eu acompanhei ele dando um perdido, dormindo uma vez ou outra fora de casa, dando um rolê com a rapaziada, e daí isso foi sucessivo, né? Então, aconteceu com ele, aconteceu com a minha irmã, e aí veio o outro mais novo, esse lance de, quero explorar o mundão. Então, a gente vem de um contexto de comunidade, mãe dependente química, pai alcoólatra, e assim, com essa faixa etária que a gente tinha ali entre 5, 6, 7 anos de idade, algumas responsabilidades já eram atribuídas enquanto criança ali, e eram responsabilidades que hoje a gente consegue enxergar que eram responsabilidades de pessoas adultas. Que deveria exercer essas funções seriam os pais. Exemplo disso era, você vai para a porta do mercado pedir coisa para trazer para dentro de casa. Quando eu digo coisa que me refiro a isso, é mistura, leite, bolacha, o que eu conseguia de mantimento ali, de alimentos, para poder suprir as necessidades de casa. Então, assim, não era opcional, era obrigatório. Então, quando minha mãe falava, vai lá pro mercado lá e consegue uma parada, eu tinha que ir. Se eu hesitasse e falasse não, o chicote estralava. Então, assim, eu venho desse contexto, desse lugar. Então, eu conheço a rua a partir dos meus 5, 6, 7 anos de idade. E daí as coisas foram acontecendo, eu fui tendo algumas referências ali, e daí é muito louco a gente dizer como é que você ingressou na vida, sei lá, da criminalidade. Eu não sei te precisar quando foi, mas é interessante que vai acontecendo de uma forma tão gradual e natural, que assim, a gente vai se relacionando com a rapaziada que faz parte do nosso convívio, daquela rapaziada que a gente tem um vínculo, e daí as coisas vão acontecendo naturalmente. Sempre estando a margens, né? Isso, então, quer dizer, daí sempre teve as margens. Você cola com um, cola com o outro, aí certo dia aparece um baseado. No primeiro momento, você fica apavorado, você fica em choque ali, porque aquilo te traz várias consequências. Então, você sabe do perigo que é fumar um cigarro de maconha. E nesse sentido, você fala no primeiro momento, não quero. Com receio de apanhar quando chegar em casa, com receio de ficar com o olho pequeno, com receio de passar mal. Mas daí a insistência, ela acontece ali. Então, para você não perder o conceito ou a moral com a rapaziada insistiu, não, vai lá, tá em choque e tal. Para você fazer parte daquele grupo, você acaba experimentando a primeira vez. E nessa primeira vez eu troco ideia com a molecada desse lugar, né, nessa fala, e daí assim, na primeira vez é muito ruim. Você passa mal, você fica com fome, você não sabe o que está acontecendo, e daí você vai experimentar a segunda vez, a terceira, tal, e aquilo já se torna comum. E daí quando você vai ver, você já virou o maconheiro da quebrada. Você já virou malandro. Você, a partir desse convívio com uma rapaziada que é mais evoluída, você já começa a aprender coisas da rua ali, onde começa a fazer sentido, você começa a ganhar um certo respeito. Então veio desse contexto. Então eu entrar na vida do crime
seria nesse lugar de, opa, peraí, comecei a colar com a rapaziada, tinha meu irmão como referência, então meu irmão já praticava atos infracionais. O meu irmão já tinha passado na fundação uma primeira vez. Ficou pouco tempo, mas passou uma primeira vez. A rapaziada que convivia comigo ali também nesse contexto. Então entrava, saía, tal, voltava e a rotina era a mesma. Então a gente vem desse lugar, da quebrada, dessa família, dessa estrutura familiar e desse contexto aí de necessidade extrema. Então é isso. Meu pai e minha mãe não tinham condições econômicas, sociais de suprir as necessidades essenciais ali minha e dos meus irmãos. Então a responsabilidade, quando eu falo, você estava responsável de trazer o mantimento para dentro de casa, vem desse lugar, desde muito cedo, mano. E você vê como que é mó treta, né, mano? Que a gente também tá sempre conversando a respeito e falando, porque aí se a gente parar para pensar, nós já entramos num assunto sobre a liberação da droga, né? Que não é nosso assunto no momento, mas a gente fazendo um paralelo, porque, certo? Esse papo ele tem que ser, é que nem eu sempre falo, né, mano? Antes de pensar de ser a favor ou contra, né? A gente tem que ter muitas conversas em vários âmbitos, né? Porque para um é uma maneira de ser encarado e para outros outras maneiras. Então acho que, né? Mas aqui a gente entende, ó, o que você traz, né? Já vindo em cima disso. E esse se pegar um viés de muito dos nossos jovens, né? Infelizmente, os nossos jovens, Seria a porta de entrada, né? Primeiro começa nesse lugar de relacionamento e convívio com os mais próximos, né? Então, aquele que tá na quebrada, cresce na quebrada, é a mesma rapaziada que você joga bola, que você vai pra escola, que você tumultua na escola. Nossa vizinha, a periferia. Aquela É o galera que periférico tá então com é nós nossos ali. irmãos, é os nossos irmãos. E daí é isso, a gente tem quem como referência? Essa rapaziada. Então tem aqueles que são mais velhos, e daí tem aqueles que estão no processo de evolução, e daí você é o mais novo ali, você vai vendo a parada e você começa a falar, não, mano, o moleque tá bem, o mano ali tá Quero a legal. vez. Ele é referência, mano. E o pior é que lá dentro da cadeia é a mesma coisa, né? É a É mesma nós que tá lá dentro. Isso. E É o daí, vizinho, é nosso parceiro, é nosso irmão, é nosso não, os caras tio. acompanham a vida inteira, mano. Né, E mano? daí a pior parte é quando chega a notícia triste, né, mano? Ah, fulano morreu. Aí você fala, e aí, mano? Aí você começa a repensar alguns conceitos. Não que isso vai surtir um efeito direto na sua vida, mas você começa a, pô, mano, fulano morreu, fulano era próximo, tal, isso e aquilo. Então, assim, é essa rapaziada que tá com você. Quem é seu bonde? É essa rapaziada aí. Então, ó, pra você ver, em cima disso daí que você tá falando, você puxou o papo pá, é tão interessante que eu tava pegando ali umas referências ali na fonte da agência do Senado, né? E tá aqui, eu vou até ler primeiro para depois a gente pá. O relatório, que tem uma periodicidade anual, de modo a incentivar a qualificação da produção de dados, quer dizer, os dados, né, sobre o socioeducativo, partiu de questionário preenchido pelas 27 unidades da federação para avaliar o funcionamento das centrais de vagas do sistema socioeducativo, regulamentadas pela resolução do Conselho Nacional de Justiça número 367 de 2021. As centrais de vagas são ferramentas geridas pelo Executivo com o apoio do Judiciário para a gestão e coordenação das vagas em unidades socioeducativas de internação, semiliberdade e internação provisória. O objetivo é manter a ocupação abaixo de 100%, dando cumprimento à decisão do Supremo Tribunal Federal no HC 143.988. Quer dizer, olha só onde que nós chega. Em 2022, 15 centrais haviam sido implementadas ou qualificadas a partir da Resolução 367, número que já passou de 21 em 2023. Quer dizer, os caras montou uma resolução para nunca se chegar àquele número, certo? Então, sempre abaixo de 100%, mas conforme vai indo preso, eles vão aumentando. Eles vão aumentando, então eu acho nunca vai chegar. interessante essa leitura aí, porque a gente tem que fazer um parâmetro, porque a gente viveu duas eras, né? Antes pandemia e pós-pandemia. Isso é um cenário interessante de a gente se olhar. Porque antes pandemia, pré-pandemia ali, a gente tinha um número aqui no estado de São Paulo aproximadamente de quase 12 mil adolescentes encarcerados. E daí a pandemia chega num momento ali que é isso. A responsabilidade e a tutela desses jovens está sobre o Estado, está sobre o Poder Judiciário, sobre o Poder Executivo. Então, é uma responsa muito grande você ter a responsabilidade de
cuidado com esses adolescentes que estão em privação de liberdade. E daí era uma doença desconhecida, que ninguém sabia, que tinha um efeito devastador aí, e daí houve um movimento, e isso ficou bem nítido para quem está próximo do cotidiano da Fundação Casa, um desencarceramento ali coletivo. Então a galera começou a mandar a molecada embora, e daí a gente vê o número da Fundação Casa reduzir drasticamente. Então, mas ao mesmo tempo, eu trago outra aqui que é da agência do Senado. Ó, os números chocam. Entre 2021 e 2023, o Brasil registrou morte violenta intencional de pelo menos 15.071 crianças e adolescentes, com média de 13 mortes por dia, somente no ano passado, então seria no ano 2023. Jovens negros do sexo masculino perfazem a maior quantidade da vítima, a faixa de 15 a 19 anos e as mais vitimadas. Garotos somam 92,4% das mortes contra 7,7% das meninas. E 83% dos jovens mortos são da raça negra, contra 16% da raça branca. E sabe, quando eu vejo esses números, eu vejo que os caras soltou pra matar. Não, é assustador, porque assim, os caras têm que resolver o problema de um jeito ou de outro. E daí é isso, se a polícia prende, o Estado tem que manter preso. E daí se chega uma pandemia e o Estado tem a obrigação ali, para não segurar a responsabilidade de fazer uma liberdade coletiva, opa, peraí, a polícia tá fazendo uma corrida de gato e rato ali, tá ligado? E daí é assim, os caras sempre tiveram carta branca para fazer o que quiser. Atualmente ainda mais. Então a gente sabe do que se trata. Então a molecada não vai ficar presa, tá bom, a gente vai ter que resolver o problema. E daí a solução desse problema a gente sabe o que é esses dados aí, e a gente vê maior parte, e aí quando a gente fala de entre branco e entre preto, é isso. Você não vê preto no condomínio, você não vê o preto do outro lado da ponte. Você não vê o preto na zona sul de São Paulo, na região do Morumbi. Você não vê nesses espaços. Você não vê preto na Faria Lima, em Pinheiros, na Vila Mata. Você não vê nesses bairros, Moca, esses bairros mais privilegiados, você não vê o nosso povo lá. E o nosso povo está na quebrada. E aí a polícia acessa na onde? A gente tem aí recentemente vários tipos de falas aí nesse sentido, que o tipo de abordagem na periferia é X, o tipo de abordagem em Alphaville é Y. Então a gente sabe, ninguém é inocente de achar que os caras estão fazendo um trabalho de desencarcerar e os números estão reduzindo porque a gente está exercendo um trabalho excepcional. Não, mano. É isso, você não está sendo preso, você está sendo morto. Se você está sendo preso, se não acontece a prisão, a gente sabe qual que é a solução, mano. E aí a gente vai trombar no cemitério. Tá ligado? Então, Porque o número aumentou muito, né? É muito louco. O aumento desses jovens sendo mortos, ele é muito grande e a taxa também de ir e vir, né? Existe um grande desejo dos caras, e aí uma outra discussão que é o tema maioridade penal, né? Então, existe uma luta da parte de grandes políticos aí, onde eles sempre lutaram para isso acontecer. Um tiro no pé, né? E aí toda a fase de eleição, tal, isso aí se propaga e é um modo de os caras conseguir voto. E é assim. Então os caras propagam essa maioridade penal, e aí desperta um desejo na sociedade que é isso, mano, que é aquele desejo de vingança. Não quer justiça, e daí quer vingança. Não foi só vingança por parte da galera que é classe média alta e tal. Não, mano, é o pessoal da comunidade, mano. O pessoal da comunidade tá cansado de ver o maninho ali roubando o celular e pegando isso, assaltando a tia num ponto de ônibus e fazer... Então, propagar isso é uma propaganda de revolta mesmo, de você falar assim, mano, essa molecada tem que morrer. Bandido bom, quantas vezes a gente não viu isso? Bandido bom, bandido é morto. E daí, a gente vem numa contramão aí, tentando desconstruir essa ideia, fazendo alguns movimentos aí para poder reverter esse cenário. Então, trazer uma realidade, né? E daí, assim, eu costumo dizer que meu sonho é ver a Fundação Casa vazia, não existe a Fundação Casa. E muitos acham que é loucura, né, mano? E daí eu me questiono todo dia, o que eu tô fazendo hoje para mudar esse cenário? E daí a gente vem trabalhando aí com algumas ferramentas aí, e daí eu espero um dia, mesmo que eu não esteja mais aqui, que isso possa acontecer. Porque, o seu trabalho, a gente sabe qual que é o seu trabalho, o trabalho do pessoal que está com você aí, do Instituto Papel de Menina, é mil grau, então o trabalho de vocês é inquestionável. Mas, muitas vezes, se a pessoa parar para pensar,
Se ela pode usar até essa e falar assim, então, mas aí o cara não acabou de trazer ali que 100%, não tem nem 100% na Fundação Casa, então ela tá esvaziando, você tá ligado? Mas a gente sabe que, né, meu buraco ele tá mais embaixo, tá esvaziando de uma maneira e os caras estão executando lá na outra, né? E assim, Fundação Casa, mano, é interessante pra quem? Porra, que nem o sistema ligado? prisional, né? Sistema carcerário é interessante pra quem? Porque a gente tem que entender que esse é o primeiro passo, né, Anderson? Para compor essa massa carcerária aí, que nós temos de mais de 870 mil Sim. pessoas em situação de cárcere no Brasil, Sim. né? E aí vem bem aquele papo que nós teve aquele dia lá na Lesp, lá que nós estava lá, sobre a privatização do socioeducativo também, né? Porque muitos dos nossos, e até, né, as pessoas que vão estar ganhando, e muitos dos nossos acham que isso é a solução. Ó, a solução é isso, põe essa molecada para trabalhar, você tá ligado? E em nenhum momento os caras não pensam muito, você tá ligado, a respeito do que a educação, né, que vai fazer. Mas o que você acha sobre, apesar que eu sei, né, mas trazer aqui para essa galera aqui, né, tá, mas a gente já sabe, né, mano, do peso disso, e até em cima do trabalho, mas a visão de que se você fosse o cara que estivesse lá dentro, lá, você tá ligado, que você teria, você tá ligado, dessa privatização que tanto se fala também. E, né, trazendo um rápido pensamento sobre a maioridade penal, eu sou totalmente contra, por quê? Por ter passado dentro do sistema prisional, eu sei o que vai acontecer com esse jovem, mano. Não tem professor aqui fora, lá dentro vai ter. Uma hora eles vão ter que sair, certo? Vai sair tudo firmão, fortão, gordão, sem usar droga, porque já vai ter um outro condicionamento mental a seguir, você tá ligado? E vai ser o tiro no pé, porque a sociedade ela não tá entendendo, você tá ligado? Que se esses moleques entrar pra dentro do sistema prisional, vai ter uma revolução e o barato vai ficar pesado. A gente tem que imaginar que se esse jovem, você tá ligado? A gente já acha que ele é impetuoso, até por conta dos hormônios da juventude, vamos colocar o poder na mão desse jovem, como que vai ser, quem vai segurar esse jovem? Né? Então as pessoas têm que parar para entender isso. Não tá bom? Imagina, você tá ligado? Um jovem desse com poder de fato. O poder que eu tô falando é um fuzil, você tá ligado? Com dinheiro, você tá ligado? Disposição, acabou. Certo? E muitas vezes eu trago esse papo porque, mano, é um papo delicado pra caramba, mas é um papo que se um moleque desse daí chega e falar assim pra um cara, vamos pôr num contexto ali da criminalidade, falar assim, ó, vamos roubar um banco ali. Ô tio, vamos roubar um banco ali. Aí chega lá, tem uma barca lá. Os nego velho vai falar o quê? Não, calma que tá sujo. Os caras vão falar, calma o quê? Até de fuzil, nós vai tomar a barca e vai tomar o banco, porque o ímpeto dos moleques é isso, o jovem é isso. Você tá ligado? Então a gente vai estar dando poder pra esse jovem. Se não pensa, você tá de um jeito, então vamos colocar de outra maneira pra pensar, porque vai ver que a violência ela vai se alastrar mais ainda, né? A gente entende que assim, mano, esse lance da privatização é um grande retrocesso. E a gente tá vendo isso acontecendo. Em alguns movimentos que a gente tem na atualidade aí. E daí a discussão e o pensamento que eu trago é o seguinte. A gente está falando de criança e adolescente. O primeiro ponto é esse. E a gente tem que olhar para esse lugar. E daí essas pessoas que pensam em privatizar a fundação, vendendo a ideia de que a gente vai botar essa molecada para trabalhar, a gente vai trazer uma estrutura melhor para esse adolescente, a gente sabe que na realidade não é isso. Quando a gente fala em privatização, é uma parceria público-privado. E o privado ele tem um objetivo único ali, que é visar o capital, visar a grana. Então, não conversa muito com o trabalho. E daí, a gente olhar, quando a gente fala em gerar capital, gerar recurso, a gente está falando de mercadoria. E a outra discussão são seres humanos. Esses adolescentes que estão privados de liberdade não são mercadoria. E o futuro. E é muito louco isso. E daí, assim, em uma dessas minhas passagens pela Fundação Casa, no qual eu fiquei em Franco da Rocha, eu fiquei 2 anos e 1 mês lá, internado, na medida de internação. E daí eu fiz aproximadamente 14 cursos profissionalizantes, dentro da grade, dentro daquilo que a Fundação Casa oferecia. E daí é interessante que eu tenho esses 14 certificados guardados até hoje. Nunca utilizei para nada, porque eram cursos e ferramentas ali que não conversavam com a minha realidade. Eu não poderia trabalhar de análises clínicas dentro da quebrada. Eu não poderia trabalhar com vela dentro da quebrada, porque não conversa com a realidade da quebrada. E daí você fala, qual que é a proposta então? O que eles vão fazer com essa privatização? E daí, assim,
a gente consegue enxergar um cenário. Então mudou toda a estrutura da chefia da Fundação Casa, tal, algumas unidades foram fechadas, tal, e daí, assim, são alguns movimentos que a gente vê e fala assim, a Fundação Casa está voltando a ser uma antiga FEBEM, que é um outro contexto, que é uma outra realidade, porque as coisas estão acontecendo ali da Fundação Casa, de uma certa forma vai gerar uma revolta na molecada. E é aquilo que você falou, disposição e coragem a molecada tem. Tanto pro bem quanto pro mal. Então a molecada tem à disposição. E daí o movimento que eu tô enxergando atualmente é isso. Ah, vamos privatizar? Não, essa ideia não vai ser vendida. Então vamos criar um movimento interno aqui, estrutural dentro da fundação, para que a gente consiga justificar a ideia da privatização. Tá ligado? Então, Tipo, assim. sucateamento É muito primeiro, louco. né? É muito mas louco. tudo. Então, mas quem a não. gente tá falando Porra, desse lugar. mano, tá na cara, né, mano? Que os caras vêm com essa ideia de sucatear tudo primeiro, você tá ligado? Pra depois Porque dá pra vender mais barato. justificar. Justifica Dá e pra vende mais justificar barato. isso. Falou, pá. E daí, assim, a gente tá falando de Fundação Casa, a gente tá falando de um sistema aí que tem aproximadamente 30 e poucos anos. E daí, depois da alteração de FEBEM para a Fundação Casa, que aconteceu em 2006 aproximadamente ali, a gente tá falando de um último concurso público que aconteceu há 12 anos atrás. Ou seja, eu passei na Fundação Casa a última vez, 2012, que foi o último concurso ali e tal, isso e aquilo. E daí, de lá para cá, são os mesmos funcionários. Ou seja, a mentalidade é da antiga. Tá ligado? Então, nós viu, né? A mentalidade é da antiga. E daí a gente se depara com um cenário ali de servidores públicos que estão ali, que, na minha percepção, mano, já foram ultrapassados. Não, só trazendo uma adendo em cima disso que você tá falando, né? Que aí eu vou falar, nós fomos num evento na Lesp, e lá na Lesp estava o debate a respeito da privatização ou não. Sim. Certo? Então, quer dizer, os funcionários também são contra Sim. a privatização. Mas os funcionários eram contra porque os caras estão pensando Na no estabilidade, salário estabilidade deles. estabilidade deles. E nós estávamos lá por conta de quê? Por conta de tudo aqui que o Anderson acabou de citar. E aí que tá. E aí, no fim da história, quer dizer, todo mundo pensa contra uma situação que está sendo colocada, mas com objetivos diferentes. E acabou, lados opostos, e acabou saindo, você tá ligado? Um confronto. Aí eu saí de lá pensando, sabe o quê? O inimigo do meu inimigo é meu amigo até que ponto? Não, saiu com essa fala de lá de dentro, mano, naquele dia. Foi interessante. Você tá ligado? Eu falei pra porque todo mundo. Porque o objetivo de ambas as partes, tanto nossa ali que estava ali enquanto organização, instituição e pessoas que estão olhando com adolescentes, então tinha muitas famílias, tinha mãe de adolescentes ali, e por outro lado tinha o sindicato dos funcionários e muitos funcionários presentes. E daí o objetivo é o mesmo, não, a gente não quer privatizar. A gente não quer privatizar com o viés de entender que o adolescente não é mercadoria. O ponto principal é esse, e a galera, por outro lado, é isso. Não, a gente vai perder o emprego. Tanto é que aconteceu, todo aquele plano de demissão incentivada, né, a PDI. Então, a parte dos servidores públicos já saíram da fundação. Então, ela está vivendo um colapso. Então, ela tá vivendo um retrocesso ali interno. Já sabido, né? E daí, assim, você consegue visualizar esse cenário. Os caras pagam essa ideia do socioeducativo e... né? Volta para a antiga FEBEM. Então é o recrudescimento do pensamento, você tá ligado, estatal, porque a gente tem que parar para entender quem que está dentro do socioeducativo, quem que está dentro dos presídios no Brasil. É o preto, o pobre e o periférico, e isso eu falo, certo? Baseado nos números que nós temos, né? Mimimi não. Não só os números de tanto que nós vimos e vemos com os nossos trabalhos, né? Como os números que tá sendo trazido aí pelos institutos, está sendo trazido aí por pessoas pelos pesquisadores, né? É uma grande confusão que dá na minha mente que é assim, a gente está falando de adolescente, né? E daí assim, eu estou fazendo curso de Direito, estou no quinto semestre, terceiro ano, né? E daí uma coisa que entra na minha cabeça, uma grande dúvida que ainda estou buscando resposta, é que assim, de qual maneira a sociedade e o Estado, de uma maneira geral, define criança e adolescente? É muito louco isso. E daí, assim, a gente fala de criança e adolescente, se a gente for falar numa esfera de violência relacionada à violência sexual, a gente está falando que a partir dos 14 anos é considerado estupro de vulnerável. E daí, se a gente for olhar para o Código Penal aí,
se o agente ele comete algum tipo de violência relacionado a adolescente de 14 anos, é uma causa de aumento de pena, né? Então, e daí a gente vê o Estado, por outro lado, prendendo crianças a partir de 12. Que contradição é essa? E matando, Tá ligado? espancando. A partir de 12. E daí, muito me choca isso, porque daí eu Boa. falo, mano, tem uma contradição aí. A criança, ela é considerada criança e adolescente a partir dos 12 ou dos 14, Boa, hein? tá ligado? E daí, por outro lado, a gente olha pro sistema socioeducativo, tem uma unidade especializada do atendimento feminino, onde tem um núcleo lá dentro lá que se chama Programa de Materno-Infantil, onde recebe e recepciona aquelas adolescentes que foram apreendidas, gestantes, então tem todo um acompanhamento de pré-natal, então é um espaço separado do convívio coletivo ali, e daí a gente vê bebês que nasceram naquele lugar e estão ali. Já tá preso. E daí eles estão ali e eles cumprem a medida junto com a mãe. Diferente do sistema adulto que chega a determinado ponto ali que ou há separação, né, da mãe e da criança, no socioeducativo não. A criança fica o tempo que a mãe permanecer no cumprimento da medida. Então tá em cana também. E daí a gente acompanhou uma criança que ela ficou até 1 ano e 4 meses. E daí... Isso daí é super interessante, não. E daí qual é o impacto que gera na vida dessa criança? O que a gente define como criança e adolescente? Tá ligado? E daí, assim, é muito louco. Eu tenho filhos e daí eu sei a importância do relacionamento desde sempre. Desde da barriga da mãe, né? A gente tem uma importância, tem um impacto direto na vida dessa criança. E daí aquela criança ali sem se relacionar com outras crianças. Sem saber o que é o mundo exterior, sem saber o que é um cachorro. Ela conhece o cachorro de televisão, tá ligado? E daí, qual que é o prejuízo cognitivo ali e do desenvolvimento dessa criança por estar privada? E qual crime ela cometeu? E daí, assim, dois cenários muito loucos. É muito ruim acontecer a separação entre a mãe e a criança, mas pior ainda é essa criança estar presa, tá ligado? Então a gente tem que... O que a gente está discutindo? Tá ligado? Mesmo porque em lei, né, a gente viu lá aquela mulher milionária lá, a mulher de um político lá, que ela cometeu um crime, mas por ela ter uma filha abaixo dos 12 anos, ela ficou, aconteceu, foi pra rua. E aí, entra isso, por quê? Que então, né, essa jovem, Sim. porque automaticamente ela, às vezes, tem até 12 anos, seus filhos têm também, e a lei não é. Não, a gente sabe que a aplicação da lei penal, do socioeducativo, ela tem uma direção, né? Funciona para uns, não funciona para outros. Rigores e a benéficos, né? O sistema carcerário tem quase 800 mil pessoas encarceradas aí e a gente sabe quem são essas pessoas. E da onde vieram essas pessoas. Então, não, quase 800 não, passou. Já passou? Passou de 870 mil, mano. Aí, ó que bagulho louco. E daí se a gente for fazer uma visita aí, um tour em uma unidade prisional, a gente vai saber identificar fácil de onde veio aquele mano, aquela mina, aquele adolescente, aquela mãe, de qual é a origem dessas pessoas. E aí a origem a gente já conhece que é a margem da margem da margem, que é do extremo, do extremo, do extremo. Então não é a rapaziada do centro que está encarcerada. Não é os moradores da região central que estão cumprindo medida socioeducativa. Não, pelo contrário. Sabe, eu sempre quando eu falo, Anjo, a respeito dessa, para mim, falsa abolição fake, né, que teve, que isso mesmo, os caras tá louco para implementar, você tá ligado? Implantar novamente, né, vamos pôr implementar, porque implantar já tá isso aí, você tá ligado? Uma nova modalidade, você tá ligado, de escravidão. A mudança, porque sempre houve, se a gente parar para pensar, sempre houve, ela nunca aconteceu abolição nenhuma, mas eles cada hora tentam remodelar, você tá ligado, esses modos operantes que o Estado usa, né, e aí com o apoio, né, da nossa sociedade. Sim, uma boa parte da nossa sociedade apoia, principalmente aqueles que têm o dinheiro, né, então a gente pensando desse começo que você traz, que você já está trazendo, você tá ligado? Lá acabou de nascer, quer dizer, se a gente for pensar, já do útero tá vindo, né? Sim. Então, essa nova escravidão, você tá ligado? Aí passa pelo socioeducativo e depois vai chegar, você tá ligado, quando a pessoa já alcançou a sua maturidade, tá ligado? A gente pensando nisso,
Como que você pensa, você tá ligado? Que dá pra nós intervir, mano, pra nós fazer uma intervenção, você tá ligado? Pra e que esse ciclo seja quebrado. Eu sei que você já faz muito, por isso que, né, mano, a gente pensando, você tá ligado? Não só no que você já faz, mas pensando no que a gente poderia fazer pra. Essa semana um professor meu falou pra mim, ele deu um exemplo lá da matéria e ele usou a seguinte expressão: a violência, ela é a arma dos não letrados. E daí eu fiquei matutando, pensando e refletindo sobre essa expressão dele. E daí, por um lado, ela faz sentido. Que é isso, a informação, ela só chega de um lugar. Só vem de um lugar, que é através da educação. E daí a fonte é a educação. É a gente se informar. E aí, a partir dessa informação, primeiro ponto, a gente vai parar de ser trouxa, né? De ser enganado. E segundo ponto é a gente requerer e reclamar aquilo que a gente tem por direito. Então, assim, eu acho que a luta principal nossa enquanto projeto, a minha enquanto Anderson, enquanto pai, é justamente mostrar que há outras possibilidades. Porque a educação, de uma certa forma, aliás, de uma forma direta, ela transformou minha vida. Porque é isso, através da educação, eu consigo me relacionar com pessoas que eu jamais imaginaria, que eu ia acessar espaços que eu jamais imaginaria que eu acessaria se não fosse através da informação. Porque é isso, hoje estar numa sala de faculdade, eu me relaciono com pessoas diferentes. Diferente daquelas pessoas que estão no meu dia a dia, que é igual aquelas pessoas que eu estava contando, que é do convívio ali, da molecada que começa a fumar um Sim. baseado. Então, eu vou me relacionar com pessoas diferentes. E daí a gente entender que a informação precisa chegar nesses espaços, que a educação precisa chegar nesses espaços, chegar na quebrada, chegar na favela, chegar no interior e falar assim, ó, você pode acessar tal lugar. Porque é muito louco, a gente vê a construção da sociedade e aí a sensação que eu tenho é muito parecida com a sua. Houve uma falsa abolição. A gente está falando de uma história de Brasil aí, onde em dado período foi proibido o acesso à escola, que foi proibido a compra de terreno por pessoas pretas. E daí, hoje a gente vê a consequência disso. A gente sabe quem tem casa própria e quem é que não tem. A gente sabe que os antigos quilombos é o reflexo que a gente tem como favela hoje. Então a gente sabe, ninguém tá de touca nessas histórias. Mas daí é isso. Essas informações não chegaram na quebrada ainda. Ou seja, a gente vê a galera da quebrada ali confortável com a ideia de que a quebrada é legal. Então, hoje eu morei muito tempo na favela do Moinho, na região central de São Paulo, por muitos anos, e daí eu sempre tive o desejo de sair de lá. E daí, há 3 anos eu saí da quebrada, tô morando na Zona Norte, numa casa legal, tal, isso, aquilo com a minha família, e daí pra mim é desesperador a ideia de ver a galera confortável vivendo nesses espaços. Ou seja, eles vivem de uma maneira confortável por não ter acesso ao conhecimento de que existe um mundo externo. Existem lugares, espaços, pessoas que vivem de outro jeito. E daí o mundo da galera é esse daí. E daí eu acho que é um movimento, desde sempre, dessa galera que está no poder. A gente chegou para dominar. Ou seja, os caras criaram um mecanismo tão perfeito que faz a gente pensar dessa maneira. E aí os caras só controla com marionete. Então, assim, é desesperador ver isso. Tá ligado? A galera não tá se informando, a gente tem a internet hoje aí, que é uma ferramenta onde propaga muita coisa, mas também propaga muita mentira. Então, quem a gente vai acreditar? No que a gente vai acreditar? E daí eu trago pra mim essa responsabilidade de chegar e, mano, passar a informação pros meus. Então, assim, através da educação, a minha irmã amanhã vai fazer a prova do Enseja. Bênção, Que ela tá desesperada para começar uma faculdade. Eu sou o primeiro da minha família a fazer faculdade, da história da minha família. E daí, a minha esposa, esse semestre, ela iniciou um curso também Eita, de administração. da hora. E ela é a primeira da família dela. Então, eu acho que a responsabilidade e o peso está no nosso colo de fazer esse movimento, de informar os nossos. Porque é isso, é só através da educação, mano. Porque através da violência a gente sabe que a gente vai perder. Você viveu isso lá atrás, eu vivi isso em vários momentos e é isso. A gente vai bater de frente com o Estado como? É a tal democracia, né? Que, né? Esquece. Que é. Então, mas aí é a voz até de um conhecido nosso que fala que é a democradura, né, mano, que Isso. nós temos. Essa é que é a realidade, né? E eu acho interessante pra caramba. Mas tem um número, né, mano? Eu não lembro direito onde que eu li a respeito, foi num artigo da USP, mas que fala em quantos, você tá ligado?
em quanto tempo, você tá ligado, nós vindo nessa pegada que você tá falando, você tá ligado que vai mudar, você tá ligado, vai mudar totalmente a nossa família, você tá ligado? E Sim. os caras colocam negócio de 100 anos, você tá ligado? Sim. Pra modificação, fala, porra, mano, pra Mas você se a ver, gente né? desanimar nesse Não sentido, pode. tá ligado? Se a gente se desanimar nesse sentido, a gente não faz. Já é. Porque é isso, assim, hoje a minha rotina é de manhã. Primeiro que a rotina em casa é 5 crianças, né? Então é organizar a escola, levar. E são escolas diferentes, escola pública e tal. Então tem a rotina de casa primeiro. E daí minha esposa tá trabalhando também. Então, assim, esposa trabalho, rotina de casa e tal. Aí eu começo, vou pro trabalho. Saio do trabalho direto pra faculdade. Chego em casa 10h30, 11 horas da noite. Essa é a minha rotina de segunda a sexta. Ou seja, de segunda a sexta, e nem eu e nem minha esposa tem um acesso com as crianças em casa de uma maneira onde a gente convive em família. Sim, Então, que é um direito, é né? muito louco isso. Porque daí, assim, a gente tá abdicando de uma convivência entre pais e filhos ali por um objetivo maior. Que eles possam enxergar o tamanho da nossa luta e que isso possa atingir eles. E daí é isso, eu comecei a fazer esse movimento. A minha irmã quer fazer faculdade, a minha esposa começou um curso técnico. E daí que meus filhos possam enxergar que a solução dos problemas É essa. é essa, tá ligado? Eles quererem chegar em certa idade, quando eles chegarem ali na fase de entrar numa faculdade, falar, não, vou fazer faculdade. Meu pai conseguiu acessar lugares, conseguiu fazer o dinheiro dele, meu pai conseguiu conquistar os objetivos dele através da educação. Porque é isso, mano, se a gente partir pra violência, a gente vai morrer. Não A gente tem vai jeito, perder já tudo. estamos sendo mortos, porque Tá é isso que eles ligado? querem, A né? gente vai perder. É isso que eles querem. E daí, assim, ter essa perspectiva de que vai demorar talvez 2 ou 3 gerações pra gente chegar, que esse seja o caminho. Mas vamos começar, pai. Já plantou Já uma estamos semente, atrasados, né? mano. Já fomos brecados há muito tempo. E daí, se a gente ficar nessa ideia de que, vou tá mais confortável aqui, que na galera da comunidade. Tá mais confortável ficar aqui nesse meu dia a dia, nessa minha rotina, nesse meu mundinho. Porque é isso, a gente vê a molecada da fundação, por exemplo. Todo dia, quando você vai trocar ideia com a molecada, não vejo a hora de ir pro mundão, quero ir pro mundão, sei lá o que mundão. E daí, meu questionamento pra eles é, o que é mundão pra você, truta? O que é mundão pra você? Porque se você falar pra mim que mundão é aquela rotina que você vivia antes de vir pra cá, que é circular ali no seu bairro, ir pro baile funk, de ir pra pracinha, pra porta da escola. Se isso você tá chamando de mundão, mano, você tá atrasado. Tá de chapéu. Você não entendeu nada. Ontem eu fui ministrar uma aula com a molecada lá que a gente tem de habilidades socioemocionais. E daí a Silvana tá viajando, como você disse, né? E daí a Silvana, ela tá no Rio. Aí eu falei pros moleques, não, a Silvana não pôde participar hoje, que ela tá viajando, tá com uma demanda pessoal lá e tal. Aí os moleques, nossa, ela tá no Rio de Janeiro e tal. Uou. E daí pros moleques, tipo assim, é muita coisa. Sim. E daí, assim, eu falei, mas não é tão difícil ir pro Rio de Janeiro. Porque a informação já chegou pra mim. Você pega um busão aí, dependendo do dia, você paga 70, 90, 100 conto pra ir pro Rio de Janeiro. E Já daí vou eu trouxe botar essa informação pros moleques, sabia que com 70, 80 conto você consegue chegar no Rio? Aí os moleques, mentira. Aí eu falei, não é mentira, é verdade, dá pra você chegar lá. Você pega o busão no terminal rodoviário, você só vai, pai. E daí, sério? Não, então quando eu sair daqui eu vou ir, vou fazer isso, vou levar minha família, vou levar minha namorada, tal. Ou seja, eu por muito tempo fui enganado, né? Então acho que, de uma certa forma, tanto a sociedade e esse lugar a gente chamado de Estado, eles têm uma função importante de nos enganar. Eles querem a gente quanto mais ignorante. Porque aí, se a gente se informar, Menos se a conhecimento, gente se mais informar, a fácil. gente vai atrás. Se a gente saber que dá pra fazer, que nem eu morei nessa favela da região central, e daí é muito recente eu descobri que muitos museus, muitos teatros, muitos espaços culturais, aos finais de semana tinha acesso grátis. Ou seja, Não eu é, sempre Fábio? eu sempre morei muito perto do museu. Achava que não é pra nós. Eu sempre morei muito perto do Teatro Municipal, Pinacoteca, Sala São Paulo, esses espaços que a gente passa assim no final de semana, você vê a galera bem vestida ali, branco, curtindo a arte. E aí você olha e fala, mano, só boy. Eu nunca vou entrar ali. Como é que eu faço pra entrar ali? E daí eu descobri recente que o acesso é grátis, é gratuito. Tá ligado? E daí você fala, mano, a informação não chegou. Então os caras têm um movimento de manter nós, de uma certa forma, ignorantes. Porque é isso, nós nessa ignorância,
A gente vai viver na lei de Italião, olho por olho, dente por dente, e a gente vai estar se matando entre nós, porque a gente só convive com os nossos. Então os caras fizeram um mecanismo aí, um sistema onde ele é perfeito para eles. Funciona, tá ligado? A gente treta, a gente rouba, a gente trafica, a gente faz tudo para parar nesses espaços, que é controlado por essa mesma rapaziada. Tá ligado? Então os caras tá no controle de tudo, mano. E aí nós tá de chapéu. Tá ligado? Então se a gente não abrir o olho e ir atrás da informação, Pra continuar. tá ligado? A história se repete há 500 anos, mano. Ó, pra você ver, quando a gente para pra pensar nessa ideia que você acabou de citar aqui da rapaziada pensar, pô, não vejo a hora de sair e tal. Pra você ver, mano, quando eu tava preso, teve um funcionário, você tá ligado, que eu trabalhei na biblioteca, né? Ele olhou pra mim e falou assim, Maurício, você não tem que pensar em sair. Sair, você vai sair. Isso eu falo pros moleques quando eu tô lá também. Sim. Ele falou bem assim pra mim, você sair daqui, você vai sair nem que for num caixão. Você tem que pensar em como você não vai voltar. Porque Exato. agora é a hora de você pensar. Na hora que você estiver lá fora, você não vai conseguir. E eu, sabe, mano, veio de um funcionário, você tá ligado? Mas também um cara preto, você tá ligado? Um cara que ia lá pra trabalhar aquelas 12 horas dele pra ganhar o dele. Você tá ligado? Não era um cara que a gente considera, vai, como limpo, que nem, né, a gente sabe que a gente estamos falando, mas era um cara justo, um funcionário que o barato dele, ele falava, Maurício, eu venho aqui para trabalhar, tenho minha família para sustentar, quero que você saia e não volta nunca mais. Eu não venho aqui porque eu quero você preso. Então, é isso. E esse jovem, muitas vezes, ele tá pensando errado. Ah, pô, não vejo a hora de sair. Não, sair vai sair. Esses dias, na última vez que eu fui, eu falei pro João, eu falei assim, mano, vocês vai sair, cara. Vocês têm que pensar em não voltar. Sabe o que é muito louco? É isso. Esse jovem fala assim, não vejo a hora de ir pro mundão. E mundão pra ele é essa coisa limitada. Que nós, a partir das informações que a gente recebe, a gente consegue visualizar isso. Ou seja, esse mundão pra esse jovem é uma coisa muito limitada. É uma rotina ali que se repete todos os dias. Que é o estar na quebrada. Com os deles. E daí é isso. Esse jovem sai e vai pra onde? Fazer o quê? De uma certa forma, na Fundação Casa Cumprido Medida Socioeducativa, ele tem garantido ali seu café da manhã, o acesso ao ensino, tal, o almoço, Viver. a janta. De uma certa forma, ele tem a oportunidade de sobreviver. E quando esse moleque sai pro mundão? E daí aqui no mundão a conversa é diferente, né, mano? Pra você tomar o café da manhã, você que não vai pra luta, não. Vários dias da semana eu na correria nem tomo café da manhã, truta. E daí eu penso todos os dias, mano, será que meus filhos vão estar confortáveis? Final de semana, o que eu vou fazer com as crianças? E daí tem muitos que desistem da ideia de lutar, mano. Porque já cansou. É difícil, mano. Você vai voltar pra sua quebrada. As coisas não mudaram, a quebrada é a mesma. O máximo que acontece é mudou um fulano aqui, um fulano ali. Um foi preso, outro casou, outro foi morto. Mas você vai voltar pra esse cotidiano. Então, se você vem de um contexto parecido com o meu, que é de uma mãe dependente química, de um pai alcoólatra e tal, irmãos que convivem ali na rua e tal, você vai voltar para esse mundo. E daí a gente não vê políticas públicas aonde de fato, né, acontece dentro da quebrada. E efetiva, porque se você pegar o Google ali vai ter um monte, né? Mas elas não são efetivadas. Mas eu queria pensar o seguinte também, o trabalho que você faz, você tá ligado? Qual que você acha que é a influência que tem em cima desse jovem, você tá ligado? Que fortalece. Qual é a notícia que você tem de trombar um mano ali na quebradinha e falar assim, porra, mano, ó, o moleque tá bem, você tá ligado? Porque a gente sabe que esse trabalho seu, ele vem sempre em cima da informação, vem, né, em cima de uma formação com esses jovens lá, né? E qual que você acha que é o impacto que é o seu, não da Fundação Casa, porque da Fundação Casa a gente já sabe o que realmente então, eles querem, é exatamente isso que eu ia falar pra você. Na época que eu passei na Fundação, é isso. Eu tive 14 certificados que não me serviram pra nada. Sim. E daí, esse projeto do qual eu faço parte, que se chama Instituto Papel de Menino e Menina, o primeiro contato com eles, eu estava em cumprimento e na condição de privação de liberdade. Então, eu tinha 13 anos na época e conheci o projeto através de visitas que eles faziam nas unidades. E daí, certo dia, eu conversei com as pessoas que trabalhavam e daí eu falei, quando sair daqui eu quero mudar. Eu quero mudar, tá? Não, a gente acredita em você, Anderson. A gente acredita em você. E daí eu sempre duvidei muito, né? De falar, mano, esse pessoal muda de playboy que vem aqui final de semana, mas eles não vão ajudar coisa nenhuma, né? E daí eu digo que eu fiz um teste de fogo, né? Porque assim, enquanto eu tava cumprindo medida socioeducativa, eu fiquei 1 ano e 2 meses sem visita.
E daí eu entendo todo o cenário e os porquês eu fiquei sem visita. Minha mãe vem de uma condição onde ela é dependente, então ela não tinha nem documento. E daí eu cheguei nesse pessoal na época e falei assim, mano, vocês conseguem trazer minha mãe, não? Aí o pessoal, onde ela mora? Eu falei, mora na região central, tal, isso, aquilo. Não, a gente vai lá. Aí vocês não vão, mano. Desacreditei, né? E daí, me passa como é que faz pra chegar na casa do som aí. Falei, na região central, Avenida Rio Branco, tal, tem uma comunidade embaixo da ponte ali da Rio Branco, vocês entram, tem a linha do trem, vocês vão até o final da quebrada, vai ter um prédio abandonado, você sobe, vai ter dentro do prédio uns barracos de madeira, você conta, é a casa da minha mãe. E aí eu fiquei na guarda, né, mano? Fiquei na guarda ali Sem semana, sem acreditar. Eu falei, quero ver se esse pessoal é isso mesmo. E daí, pra minha surpresa, o pessoal trouxe minha mãe pela primeira vez pra me visitar. Eu falei, caramba, porque é isso, né, mano? O bagulho tem que despertar interesse ali. Para não criar uma frustração, se você falar que aí, ó. Tem que manter minha zona de segurança ali. E daí o pessoal trouxe minha mãe e tal, isso aqui. Daí, a partir desse movimento de ter trago minha mãe pra me visitar, que eu já tava 1 ano e 2 meses sem visita, desperta aquele lance do vínculo, né? Então, a construção do vínculo se inicia a partir daí. Então, o relacionamento com o projeto Papel de Menino surge daí. E daí, saí da fundação, fiz o movimento mais uma vez, e aí, saí, quero trampar, qual que é? Não, vamos se encontrar. E daí eu fui direcionado e conduzido ali com o time do Papel de Menino. Então, meu primeiro emprego partiu desse lugar, o conhecer pessoas, espaços e locais diferentes, foi com essa galera. Então, as coisas começaram acontecendo, até que chegou ao ponto de eu passar por uma necessidade extrema, e com muita vergonha, né, mano? Que tem isso, né? A gente tem medo e vergonha de pedir ajuda. Que já acho que já tá sendo, né? Eu não quis pedir ajuda e fui tentar mais uma vez. Aonde fui preso mais uma vez, fui pego mais uma vez e fiquei mais 1 ano e 8 meses na Vila Maria. Nesse mesmo contexto. Minha mãe sem me visitar, meu pai já tinha falecido, né? E daí, pra minha surpresa, esse pessoal do Instituto Papel de Menino, a Silvana, junto com a família dela, junto com as pessoas que estão ali, ela foi me visitar na Vila Maria, onde era uma unidade no qual ela não fazia trabalho e atividades. Então, ela, de uma maneira excepcional, ela conseguiu acessar. E daí, quando ela foi me visitar, ela levou minha mãe, levou minha irmã na época grávida. Então, eu nem sabia que ia virar tio, já tava mocota, nem sabia que ia virar tio, né? E daí, ela levou minha mãe e tal, e a fala foi, mano, eu acredito em você. Caralho. E aí foi o maior constrangimento pra mim, né? No sentido de que, mano, eu não posso errar de novo. Já era. Eu não posso decepcionar essa galera. E daí, quando eu saí, foi minha última vez, né? E saí determinado a fazer diferença. Independente da dificuldade. Que eu ia aprender a pedir ajuda, que eu ia aprender a conversar com as pessoas. E aí eu tava com essa ideia fixada. Que independente daquilo que acontecesse, eu ia continuar lutando. Então, desde então aí, eu caminho com o projeto já vai fazer 15 anos. Tá, que 15 anos. Então, fui encaminhado para o mercado de trabalho. Trabalhei numa corretora de seguros. Comecei como office boy, isso aos 17 anos. E daí, eu fiquei nessa empresa por 7 anos. Então, comecei como office boy, virei auxiliar administrativo. Até que eu assumi uma carteira de clientes. Mais de 140 clientes. Eu assumi uma carteira. Era uma responsabilidade incrível. Então, houve um desenvolvimento ali, e até que eu recebi o convite da Silvana, Anderson, o que você acha de vir trabalhar com nós? Puta, né? Coroação. Aí eu falei, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Ela, não, mano, é só você estar lá. E daí, teve um cenário muito louco. Ela me convidou primeiro para poder fazer uma visita na fundação aos finais de semana. Que era o mesmo movimento que ela fazia na época que eu estava privado. E aí eu aceitei, eu fui num domingo, né? Lá no Complexo de Franco da Rocha, o qual eu havia passado. E daí, quando eu chego lá, é uma explosão de emoções ali, porque primeiro pela felicidade de você entrar e ter a certeza que vai sair. Mas, ao mesmo tempo, você fica meio receoso de, mano, será que os caras vão me segurar aqui dentro? Eu tive isso quando eu fui também. Tá ligado? Será que os caras vão trancar tudo, vai meter o louco? E aí eu entrei nesse final de semana, e daí participei das atividades, os moleques não sabiam quem eu era. E daí... Não tinha ninguém da... Não, ninguém, só funcionário. Você já conheceu o funcionário, falou, opa. Mas a molecada, os funcionários ficaram meio ali receosos, mas enfim. E daí a Silvana, no final, sentou a molecada lá, queria contar uma história pra vocês. E daí ela começou a contar, e eu não tinha me ligado, né? Ela falou, conheci, dentro desses anos que eu estou na fundação, né? Hoje ela tá 20 anos na fundação.
eu conheci várias histórias, tá? Eu queria contar uma história pra vocês. Eu conheci um jovem que veio de um contexto assim assado, tantos irmãos, a mãe vive nessas condições, o pai era desse jeito e tal. Ele passou pela Fundação uma, depois saiu, passou duas, passou três, ficou tanto tempo, não tinha visita, tal, passou quatro. Como é que vocês imaginam como tá esse jovem hoje? E daí, tipo assim, foi unânime a resposta dos moleques, que foi ou tá preso ou tá morto. Que é o que se espera. Sim, É o que se espera de uma pessoa que vem desse lugar, sim. com essas raízes. O cenário é esse. Quantas vezes eu não ouvi falar que a gente não ia passar dos 18? Daí ela trouxe essa fala pros moleques, os moleques, não, tá preso, tá morto. Aí ela, Anderson, por favor, vem aqui. Já é. E daí, mano, eu vi, a cena que eu vivenciei ali foi, mano, uma molecada chorando ali, com o olho brilhando. Porque a minha realidade, não que seja igual, mas é muito próxima Sim. daquilo que eles vivem no dia a dia. E daí eu tive uma fala de que, mano, é possível, tá ligado? E que eu estava ali porque eu acreditava neles. Então, eu acho que o primeiro ponto é isso, é você acreditar. Acreditar, além do adolescente, no ser humano, né? E aí, a partir disso, é você criar estratégias aí de justamente criar esse vínculo. Porque é isso, você tá pegando um adolescente onde ele é confuso por natureza, né? No sentido de que, É. mano, ele nem sabe o que ele tá fazendo. Não, todo Tá ligado? adolescente. Ele acha que é homem, ele acha que é super-herói, ele acha que é malandro, ele acha que ele já é dono do próprio nariz. Quando, na verdade, mano, é uma mistura de emoções aí. É uma mistura de emoções aí que ele não sabe o que tá fazendo. Ou seja, tá todo errado, todo perdido. E daí eu cheguei ali e falei, ó, hoje eu tenho família, tenho minha esposa, tenho minha casa própria. Sabe aquela tal sonhada casa que a gente, enquanto adolescente, quando tá no crime, fala que a gente quer dar uma casa pra coroa? No crime eu não consegui, mas trabalhando eu consegui construir a casa da minha mãe. E aí eu trouxe essas vivências pros moleques. E aí foi suando aquele cenário de, mano, chororô. Não, quando eu sair daqui eu quero ser igual a você, quero ser igual a você. E aí eu trouxe essa narrativa de que é possível, né, mano? Que é isso, mano. Eu conquistei a minha casa, conquistei minha habilitação, conquistei meu carro, conquistei uma família maravilhosa. Uma esposa, o qual, mano, me apoia em fechamento, tá ligado? E daí eu fui trazendo essas falas pros moleques ali. Aí o cenário que eu vi a molecada chorando ali. E daí muitos falavam pra mim, quando eu sair daqui eu quero ser igual a você. Referência. E aí eu confesso que pra mim foi uma informação que eu não entendi. Eu falei, mano, Referência. quem sou eu, truta? É, o Anderson Carvalho. Tá ligado? Pô. Quem sou eu? E daí, passou alguns meses, a Silvana ali, no final de 2019, ela, Anderson, queria te fazer um convite. Você não quer trabalhar com a gente, não? Pô, Aí eu falei, coroação, né? vamos lá, né? Depois dessa vivência aí. E daí eu colei, aceitei a proposta dela, saí da corretora, no qual eu estava já bem consolidado ali, estava exercendo uma função importantíssima na corretora, mas de uma maneira muito amigável, saí da corretora e fui trabalhar no projeto. E daí a gente foi fazendo esse trampo de chegar lá e acreditar em seres humanos. Então, assim, nas primeiras aulas, hoje a gente tem alguns cursos que a gente oferece, cursos básicos ali de profissionalização. Então a gente tem na área da panificação, estética e beleza, tecnologia da informação. E aí, em paralelo às aulas profissionalizantes, a gente tem uma aula que a gente trabalha as habilidades socioemocionais, onde a gente traz várias informações, várias informações. Então a gente fala desde sonho, onde você tá, e a gente vai trazendo e contextualizando todo o cenário para ele entender e aí ele resgatar e ser municiado de informação. Então você está aqui por quê? E a gente vai discutir sobre isso. Aonde você está? Aonde você quer chegar? Qual é o seu sonho? Qual que é a sua identidade? Vamos falar sobre masculinidade, vamos falar sobre sociedade. Então a gente aborda vários temas diversos ali para poder justamente estreitar essa questão do relacionamento com eles. Então vai gerando um vínculo. E daí eu estando ali é muito louco porque assim, uma das primeiras aulas de habilidades socioemocionais, eu chego nos moleques e a gente troca ideia, tal, isso e aquilo. E aí eu começo a contar a história, tal. E é isso, a gente já viveu muita coisa. Sim. Então, propriedade para falar da quebrada, da criminalidade, do tráfico, do assalto, esses temas que é de conhecimento deles, a gente tem. Conversa de igual. E daí a gente chega num lugar onde gera essa identificação. E daí, opa, peraí. Se ele não continua no crime, por que eu devo continuar? Boa. Tá ligado? E daí, assim, a gente vai verificando os resultados. Então, a gente tem um número de adolescentes aí que é isso.
uns constituíram família, outros estão trabalhando, outros entraram na faculdade, e daí recebeu uma mensagem que eu vou te mostrar. Recebi a mensagem ontem do moleque, pô, Anderson, tô trampando numa metalúrgica. Tá glória, hein, mano? E daí, se ele tá me dando salve, eu sei que a chavinha virou da cabeça dele. Que ele entendeu a ideia. O papo chegou, tá ligado? Então, assim, o moleque mandou mensagem pra mim ontem, ô Anderson, aqui, ó, tô trampando registrado. Aqui, tá ligado? É a graça. Então, é sobre isso que a gente tá falando. Sobre isso. Então, Boa. assim, o nosso trabalho é justamente através da educação, da informação, porque, assim, a gente oferece, por exemplo, o curso de panificação pros moleques. Então, a gente tem um profissional, o chefe lá, que passa toda a técnica, toda a metodologia de como fazer o pão, a pizza, o pão de queijo, o pão doce e tal, o pão francês. E daí, a gente, enquanto projeto, a gente tem a consciência que nem todos vão virar padeiro. Mas a nossa ideia não é que eles viram padeiro. A nossa ideia é que, através dessa informação, ele consiga entender como é que funciona o mercado de trabalho, como é que funciona a questão da hierarquia dentro do ambiente de trabalho, do relacionamento com os colegas, da organização. E daí, não precisa ser só no ambiente de padaria. Em qualquer ambiente que você for trabalhar, existe esses tipos de regra. Então, a gente mostra e faz essas falas com eles, e daí a gente vai construindo um vínculo. Então, se ele sair dali e for trabalhar numa mecânica, ele vai ter que ter organização, ele vai ter que saber se relacionar com o coletivo, ele vai ter que esperar a hora dele, ele vai ter que respeitar aquele que está num cargo de superioridade. Então, é sobre isso. E daí a gente tem histórias incríveis aí. Você é doido, muito É muito louco, né, é muito mano? da hora. Mas você vê que os nossos trabalhos... Eu tenho um orgulho de conhecer vocês, mano. Você tá Não, ligado. você é Você, meu meu amigo particular. Você é... Porra, mano. Mano, você é muito louco. A louco história, isso. mano. Nossa Das história... últimas... E é muito louco que uma das últimas vezes que a gente se trombou, Do nada... tava na praia, eu e minha esposa. Na mesma praia. Na mesma praia. Nem marcamos, nem nada. Nem marcamos, nem nada. E as ideias, mas você vê como que é, né, É muito mano? louco. É que eu sempre falo também, meu. A amizade, você não se conquista. A amizade você reconhece. Sim. Se você vai conquistar, é outra coisa. Reconhecer, ela é reconhecer. Mas as nossas histórias, elas se cruzam muito, tá ligado? Elas tudo a ver uma coisa com a outra. E até nesse aspecto que você trouxe agora, quando eu dava aula de boxe lá, que eu estava com o projeto, eu também pensava isso. Eu falei, não, nem todos ali vai lutar boxe, mas o cara pode ser o empresário, o cara pode ser o professor de educação física, o cara pode ser o cara que vai fazer a luva, você tá ligado? E já era, esse é o pensamento da que a gente pensa para esses jovens, né, mano? E eu fico muito feliz, não é a primeira vez que eu já escuto sua história, já é a segunda, mas puta que pariu, mano, é sempre muita alegria. E isso daí nós trazer para esse público, né, essas pessoas que vão nos escutar, certo? Elas tentarem entender, você tá ligado? Muitos têm que tentar, muitos vão entender, mas falar para os nossos é muito fácil, né? A gente quer que isso daqui chegue naqueles que falam, não tem jeito, porque quando eu sempre falo da violência, a violência gera violência. Quando a pessoa vem com aquele papo de bandido bom é bandido morto, ele tem que entender que ele está transmitindo uma missão, uma mensagem, porque o bandido vai pensar, bom, vítima boa é vítima morta que não vai me caguetar e eu não vou morrer. Exatamente. Então a violência, ela vai gerar violência. Então aquele cara que prega isso, que é uma fala eleitoral. Ele não tem o direito de reclamar. Isso, que traz Tá essa fala eleitoreira, certo? Porque é isso que a gente estamos vendo, é um palco, você tá ligado, que ultimamente, você tá ligado, ela está sendo utilizada como um palanque eleitoral, certo? Tá aí as eleições chegando, certo? Fora essas vai chegar outra, a gente tem que parar para pensar se essas ideias batem ou não batem, porque quem tá na ponta é nós, é os nossos filhos, é os nossos netos, é os nossos que tá lá na ponta, né? Então, em cima de tudo, a gente tem que parar para isso. Quando a gente fala assim, poxa, eu sou a política, eu não quero saber de política, tem que entender que vai ser dominado por quem entende e se especializa na política. Então, nossos direitos nós temos que exigir sim, certo? Nós temos que estar nessa luta. Está aqui um exemplo de um companheiro que passou, o meu exemplo muitos conhecem aí também, o da primeira frente de sobrevivente do cárcere, muitos conhecem, né? E a gente sabe que para a gente estar aqui, a gente tem que agradecer, por exemplo, né, apoios que nós temos, né, mano, que nem o Fundo Brasil, né, se a gente não agradece o apoio dessas pessoas, infelizmente nem aqui nós estávamos. Então são pessoas, são organizações que acreditam nisso que você falou. Você tá ligado? Acredita em nós, né, mano? Porque nós acreditamos nos nossos, cara. Não, é sobre certo? isso. Eu acho que
Quando alguém pergunta pra mim, Anderson, qual que foi o gatilho aí, em que momento virou a chave na sua cabeça que você resolveu parar com a criminalidade e tal, isso e aquilo. E daí, eu sempre me questionei isso, que momento foi? Eu acho que foi a partir do momento que existiam pessoas que de fato acreditavam em mim. Que é isso, eu me senti constrangido em decepcionar esse tipo de pessoa. Então quando a pessoa fala assim, mano, eu amo a sua vida, não desperdiça a sua vida não, mano. Você é muito mais que isso. E me colocando lá pra cima, aí eu falei, é isso mesmo, vou buscar isso aí. Então assim, existem pessoas que acreditam e aí o convite é esse mesmo, é trazer pessoas que não conhecem de perto a realidade do sistema carcerário, do socioeducativo, a conhecer. E assim, a gente tá falando de seres humanos. Tem uma fala que eu falo para algumas pessoas que eu conheço que é isso, né? Eu falo assim, eu trabalho na Fundação Casa. As pessoas, você é louco, só moleque viu. Criam várias falas ali com estereótipos no sentido de que todos são criminosos, todos são... né? E daí eles vêm desse lugar. E daí eu falo, caramba, mano, é triste ver essa realidade. Porque vocês não conhecem. Vocês não conhecem. E pensava assim de nós, né? E não é isso, mano. Então, assim, eu acho que a ideia é justamente a gente olhar com outra percepção. O convite está aí para quem quiser conhecer a nossa página aí do Papel de Menino. Isso. Que é @aí Papel de Menino, para conhecer um pouco do nosso trabalho e que, assim, tem jeito sim. Bandido bom é bandido deixando a vida do crime pra trás. É, bom é nem ter, né? Tá ligado? Não é bom nem ter. Não é nem ter o bandido. Tá aí então, o Estado, assim, isso aí já fica o toque pro Estado, né? Porque o bom é não ter bandido. Porque quando o Estado fala isso daí, ele tá tirando a responsabilidade dele mesmo. Porque não é pra ter bandido. Exato, bandido agora. Não é nem pra ter, porque se a gente parar lá no princípio, a gente vai ver essa desigualdade social que muitas vezes ela é proporcionada pelo próprio Estado ou ela não é vista pelo Estado. E uma coisa que eu gosto de trazer também, Moronte, sempre quando a gente para pensar, você tá ligado nisso, existe, o cara tá no crime, existe um motivo. Sim. Eu não estou falando que se justifica, eu estou falando que existe um motivo. Você trouxe o seu, eu trouxe o meu, eu também tenho o meu gatilho quando veio para mim para parar com o crime, mas não vem ao caso aqui, porque nós estamos falando aqui com o nosso companheiro, mas todo mundo tem. Mas o papel do Estado é entender isso. Você está ligado? Intervir com políticas sociais de fato e efetivas, você está ligado? Antes que isso aconteça. Sim. Né? Mas o Estado, a gente sabe que a gente já bateu esse papo aqui, já conversamos em outras, e nesse aqui também, quem está ganhando, certo, com o encarceramento dessas pessoas. É interessante para alguém. É interessante para alguém que esse papo não seja nem levado, né? Não, vamos embora. E é isso, o nosso tempo ele vai passando. Eu queria que você trouxesse mais algumas considerações final do que você quer falar. Primeiro eu queria mais uma vez aí agradecer a oportunidade e ter esses espaços de fala, porque é isso, a gente vem de um lugar onde a gente é limitado até falar, mano. Então a gente não pode estar em todos os ambientes, em todos os locais falando aquilo que a gente pensa. E daí aqui eu estou muito confortável nesse espaço aqui, onde eu posso falar aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso. E meu sonho é esse, né, mano? É mudar essa realidade dos nossos. Porque a gente está atrasado há muito tempo. E a história vem se repetindo há muitos anos. A leitura que eu faço de Brasil é uma história de repetição, onde só nós está perdendo. Então, repetição, tá boa. Ligado? O apagamento tá ligado? Só nós está perdendo. A história só arrebenta para um lado e é toda vez. E daí a minha fala para esses adolescentes que, de uma certa forma, tá começando a achar que o vida do crime é legal, tá, isso e aquilo, mano, já pare enquanto é tempo, que é aquilo que a gente estava discutindo aqui. Alguns estão sendo privados de liberdade, mas em contrapartida, o estado que a gente tem aí, nem essa oportunidade tem. Já vai direto, pai. Já vai direto pro caixão e é isso. Tá ligado? E daí, assim, pra molecada e pra rapaziada e pras minas que estão tirando os dias, que se tiver a oportunidade de escutar isso aqui, é que você entenda que sua vida não se encerra aqui. Ou seja, não importa de onde você vem, truta. Não importa. O que importa de verdade é pra onde você vai. E daí que você faça essa reflexão. Eu tenho uma fala pra molecada lá na fundação que é assim: você já parou pra pensar que você tem pelo menos aí mais uns 50, 60, 70 anos pra viver? A gente tá falando de uma molecada na faixa etária de 15, 16, 17 anos. E daí ele não consegue fazer a leitura que ele tem mais uns 50 pra viver, tá ligado? E daí pensar que viver na criminalidade durante esse período é loucura. Que se a gente for conversar com os negros, com a rapaziada que passou pelo crime, que tá no crime até hoje,
há um tempo, é só história triste. É só história triste. É história de traição, de cadeia, de polícia, de esculacho e tal, isso e aquilo. E aí é isso, tá ligado? A gente pensar sobre o que é viver de fato. E daí a causa hoje é lutar pelos nossos, lutar por essa molecada, lutar pela minha família, tá ligado? De eu poder ensinar para meus filhos e proporcionar para eles uma realidade diferente daquilo que eu vivi. Então, ou seja, da onde eu vim daquele contexto que eu falei, que eu tinha que ir pra porta do mercado, que meu pai ficava no bar, minha mãe sumia 5 dias na semana, tal, isso e aquilo. E hoje eu posso oferecer para meus filhos aí a oportunidade de conhecer o teatro, que era aquilo que a gente estava falando também, tá ligado? Então que a gente possa informar os nossos aí, e quem quiser conhecer, entrar em contato, sabe onde achar. Acho que uma das funções da mídia social é esse, né, mano, de achar pessoas. Então procura a gente lá, o Maurício aqui, parceiro, e a gente tá à disposição aí para trocar uma ideia. Mano, eu fico feliz pra caramba, tá ligado? De conseguir trazer você aqui nesse bate-papo. Apesar que, né, mano, a gente tá toda hora, mas trazer esse exemplo, né? Porque você passa a ser uma referência, você passa a ser um exemplo. Nós somos referência, nós somos exemplo. É uma responsa, né, mano? Pô, É um bagulho louco. mano, sério. Às vezes eu fico pensando, eu falo, Não nossa, pode errar, né? eu tenho que pensar até, não, já errou demais, então já era, né, meu? Mesmo a gente passando para as pessoas que nós somos pessoas comuns, pessoas normais, sim, mas sim, ser humano. porra, né, mano? Mano, e de verdade, ó, eu, né, quero agradecer de verdade aí a sua presença. Certo? Sempre que precisar de mim aí, tamo aí, mano. Não, tamo. Você tá ligado? Eu tô louco pra ir lá novamente. Você tá ligado que não tem isso. Você mandou mensagem, eu falei assim, mano, vambora. E eu gosto de ir lá na Fundação Casa, falar pra aquela molecada também, que eu gosto do meu bate-papo com eles. Não, também, é meu grau, né, tem essa mesma amplitude de história, de relatos, e você ir lá falar com esses moleques é super importante. A gente trazer programas igual esse daqui é super importante. Nós falamos do cárcere masculino, falamos do cárcere feminino, agora nós estamos falando do socioeducativo e vamos fazer, né, o último episódio dessa série, né, que aí a gente tomou bolando ali, que a gente quer fazer um compilado de todas essas ideias que nós trouxemos, né, para parar para pensar. Então, as pessoas escutarem esse papo aqui é super importante, mano. Não é porque nós quer, você tá ligado, ser estrelinha, não. É porque a gente quer que a violência diminua, você tá ligado? Então, se a violência diminuir, você tá ligado, automaticamente para você também vai. Muitas vezes as pessoas, elas vêm com aquele papo, pô, vocês não pensam na vítima. Nós estamos pensando na vítima aqui, mano. É sobre isso que nós estamos falando. Porque se não tiver quem vai cometer crime, não tem vítima. E essas pessoas, a gente parando para pensar, elas são vítimas de um Estado também que tá aí, que a política estatal é essa, é genocídio, é encarceramento, é ganhar com isso. Então, essa é a proposta que nós traz, né? Só que a gente traz essa proposta, claro, a gente não traz uma proposta cheia de ilusão, né? Com situações que muitas vezes a gente não vamos conseguir cumprir, porque também não depende só de nós, né? Nós faz a nossa parte, mas você que está escutando nós, faça a sua parte também. Como que você pode fazer? Olha lá, entre em contato lá com o Instituto Papel de Menino e Menina, entre em contato lá no Memória Carandiru, lá para vocês verem o trabalho que é feito. Vai até no canal Prisioneiro 84-901, né? Chega lá, que a gente também estamos sempre no bate-papo também, né? É isso, é você procurar essas alternativas. Tem Amparar, você tá ligado? Tem o Responsa. Tem vários aí. Então tem vários lugares que você pode utilizar essa força se você quer fazer mesmo. Agora, se você não quer, você tem que lembrar que você está esperando a violência bater na sua porta também, cara. Ou mina, que seja, né? Você que está escutando. Então, vamos procurar fazer uma aí para ver se a gente diminui essa violência. Bom, quer falar mais alguma coisa? Fala. Não, é isso, irmão. É isso. Porque senão nós ficamos aqui até amanhã aí nesse bate-papo. Só agradecer mesmo a oportunidade, mandar um beijo aí para minha família, para meus filhos, para minha esposa, que são pessoas que é o alicerce e a motivação diária aí de continuar acreditando. Agradecer a oportunidade, mandar um abraço para a Silvana, que é a diretora, a gente falou pouco dela aqui, mas toda vez que a gente citou o nome Silvana, é a cabeça pensante do Projeto Papel de Menino, que fez nascer essa ideia de estarmos hoje aí, depois de 20 anos, ainda continuando fazendo um trabalho de acreditar num jovem, de levar a oportunidade, o acesso, levar a informação para esse adolescente. Agradecer o time do Papel de Menino, então a gente tem os parceiros aí, quem acredita, tá ligado? E aí, tem só entre parênteses aí, uma história muito louca. Um dia eu perguntei pra Silvana, né? Ô Silvana, por que você faz tudo isso? E a responsabilidade, e a resposta dela foi:
é por amor. Não, mas ela é Aí é super muito fofinha. É mó E daí barata. é isso, mano. Hoje o que eu faço é por amor. Tá ligado? É por amor aos meus. Então, estamos aí, meu irmão. Obrigado. E vambora. Sempre que precisar, só dá um salve. Você vê que eu já tô pegando até o costume das meninas que eu trabalho, que é super fofinha. Tudo elas é fofo, é fofo. Fofinho. Mas, Você falou, eu falei, tá bom, né? A gente vai aprendendo. ela é super amorosa, é uma pessoa que, puta merda, mas quando eu conheci aquela mulher, eu falei, meu Deus do céu, ela é isso, é natural. É É você conversar, olhar nos olhos dela e ver que ela é transparente, Sim. não é aquelas pessoas que tá fazendo por obrigação ou porque tem alguma intenção, não, você vê que é isso, amor. Nessa ideia aí de fazer o compilado com todos os assuntos, ela é uma boa, não, é um bom nome aí que ótima você opção, pode de você é uma ótima chamar, opção. porque é isso. Fica aqui. E é isso, galera, né? Peço para todos, todas e todos aí para acompanhar, para chegar, dar uma olhada aí nesse bate-papo nosso. Compartilha com a rapaziada, com aqueles que conhecem, que entendem a nossa fala e para aqueles que não entendem, aqueles que estão esse é os principais. Esses são o principal foco. Então compartilhem aí, faz chegar e estamos aí, né, mano? Quero agradecer aqui, né, a nossa produção aqui, certo? A turma do som, a turma do pessoal aqui que está conosco aqui. Sem eles também isso daqui nada aconteceria, né, meu? Então, putz, mano, é um trabalho que está sendo feito aí por várias pessoas e todas aqui estando pensando nessa violência que está gerando mais violência e nós tentando entender para diminuir. Então é isso. Tamo junto, é nóis, um abraço. Forte, forte, forte pra dar sorte.